Imaginem Le Mans, o ar ali tem um som quase sagrado. É a melodia da resistência, a sinfonia de lendas como Ferrari e Porsche, gigantes europeus que escreveram a história. Mas e se de repente um som completamente diferente invadisse essa catedral da velocidade? Pois é, estamos a falar do circuito de La Sarthe. Durante décadas, os sons que definiram este lugar foram os roncos agudos, afinados e precisos dos grandes da Europa. É um som que fala de engenharia de ponta, de aerodinâmica, de uma tradição de corridas de endurance que é, bem, profundamente europeia. Só que em 1976 essa harmonia foi interrompida. E não foi por um som refinado, não. Foi um trovão. Um trovão vindo de Detroit. Um som grave, pulsante, quase brutal, que anunciava a chegada de um animal de corrida completamente diferente. Ok, é aqui que a história fica mesmo interessante. O que aconteceu foi, na verdade, um choque de culturas épico. O encontro de duas filosofias de corrida que não podiam ser mais opostas. A América e a Europa, frente a frente, na pista mais sagrada de todas. E esta comparação resume tudo na perfeição. De um lado temos a escola europeia, carros que são como bailarinas, leves, precisos, aerodinâmicos, feitos para dançar nas curvas. Do outro, a filosofia americana, autênticos pugilistas, força bruta, torque massivo e um espetáculo de som e fúria. A ideia de levar um NASCAR alemão não era só usada, para muita gente era simplesmente absurda. E essa audácia toda ganhou forma em 1976 com o Ford Torino de Johnny Don LaVey. Pensem na missão, pegar num carro feito para correr em ovais, basicamente em círculos, e fazê-lo sobreviver numa das pistas mais técnicas e exigentes do mundo, lá em França. Parecia uma loucura. A cena no paddock devia ser inacreditável. Os engenheiros europeus, habituados às suas máquinas elegantes, olhavam para aquele Torino com pura incredulidade. Era gigante, pesado, e o ronco do motor fazia tremer o chão. Ao lado dos ágeis protótipos da Porsche, parecia exatamente o que a alcunha dizia. Um gladiador intimidante no meio de esgrimistas refinados. A aventura do Torino foi curta, mas uau, foi inesquecível. Desde os treinos que o público francês, que estava habituado a motores agudos, se apaixonou por aquele trovão americano. Na corrida, o carro lutou como um verdadeiro guerreiro. O peso dele castigava os travões, os pneus, tudo, mas mesmo assim resistiu durante 7 horas heroicas. Acabou por ter uma falha mecânica, sim, mas a essa altura a missão já estava cumprida. Não ganhou corrida, mas ganhou o respeito de todos. E pronto, assim se fechou o primeiro capítulo desta história, em 1976. Durante 47 longos anos, essa história transformou-se numa lenda, um conto quase mítico, sobre o dia em que o trovão americano ecoou em Le Mans, um conto que parecia destinado a nunca mais se repetir. Até que chegou 2023 e o rugido estava de volta à França. A lenda voltou à vida através do projeto Garagem 56. A ideia era dupla. Por um lado, celebrar os 100 anos das 24 horas de Le Mans e, por outro, mostrar ao mundo o quanto a NASCAR tinha evoluído desde os dias do velho Torino. Não era só nostalgia, era uma afirmação. E a máquina, desta vez, um Chevrolet Camaro ZL1. Por baixo do capô, a alma NASCAR estava lá, o V8 de 5.8 litros, aquele ronco que abala as janelas, mas esta era uma fera muito mais evoluída. Tinha travões de carbono, pneus de endurance e eletrónica de ponta. Era o casamento perfeito entre a força bruta americana e a sofisticação da tecnologia moderna. E para pilotar esta fera, claro, não podia ser qualquer um. A equipa era um verdadeiro Dream Team. Jimmy Johnson, uma lenda viva da NASCAR, Mike Rockenfeller, um especialista que já tinha vencido em Le Mans, e Jenson Button, campeão do mundo de Fórmula 1. Era a união da força americana e da precisão europeia, personificada nos pilotos. E o resultado? Bem, foi uma loucura. Desde o momento em que o Camaro pôs as rodas na pista, ele tornou-se a estrela do evento. O desempenho não foi apenas simbólico. Foi um trunfo tão grande que o carro se tornou uma lenda instantaneamente. O público simplesmente adotou o carro. As bancadas enchiam só para ouvir aquele som visceral que fazia vibrar o peito. O cântico Garage 56, Garagem 56, ecoava por todo o circuito. Tornou-se basicamente a banda sonora não oficial da corrida. Mas aqui está o ponto crucial. O Camaro não foi lá só para fazer barulho e dar espetáculo. Ele foi para competir. E olhem só para isto, ele foi consistentemente mais rápido do que toda a categoria de carros GT. Ninguém estava à espera disto.
Manteve um ritmo incrível que não só chocou os céticos, como deixou os fãs absolutamente em delírio. Então, no final, a missão foi um sucesso absoluto. O carro resistiu às 24 horas. Check. Brilhou com um desempenho incrível. Check. Completou a corrida. Check. E talvez o mais importante de tudo, inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. Missão cumprida, sem dúvida. No fundo, o regresso da NASCAR a Le Mans foi muito mais do que apenas uma corrida. Foi a celebração de um legado, foi um ato de pura inspiração e um momento de união para todo o desporto automóvel. E quem melhor para descrever a experiência do que os próprios pilotos? Para o Jenson Button foi uma das coisas mais divertidas que já fez. O Jimmy Johnson ficou de queixo caído com a paixão incrível do público, mas foi o Mike Rockenfeller que resumiu tudo na perfeição. É isto, a frase que define tudo. Não viemos para vencer, viemos para inspirar. E conseguimos. O objetivo nunca foi o troféu, mas sim a inspiração. E nesse aspecto, a vitória foi absolutamente esmagadora. No final das contas, o Camaro do Garza 56 provou que o espírito das corridas não tem fronteiras, não tem sotaque. Aquele trovão americano que ecoou em França foi um lembrete poderoso de que, na pista, a linguagem é universal. E essa linguagem é o ronco do motor.